Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Pouco depois de Xifeng publicar a postagem, muitos jogadores responderam: de jeito nenhum. Uma recompensa tão alta. Seria ótimo se eu tivesse escolhido começar na cidade da Folha Vermelha. Uma moeda de prata só para os membros regulares, isso já é o equivalente a um dia inteiro de meus ganhos. Se eu me esforçar bastante um dia inteiro, eu poderia matar pelo menos 7 ou 8 deles, o que daria 700 ou 800 créditos. Se eu continuasse caçando por um mês inteiro, a quantia que eu poderia ganhar seria várias vezes maior do que meu salário normal. Poderia ser um golpe? Aquele Yifeng não era um especialista em apuros? De onde ele tirou tanto dinheiro? O comentarista acima está certo. Isso é definitivamente um golpe. Esse Yifeng está apenas tentando fazer um nome para si mesmo e ganhar a pena das massas, nos enganando para nos opormos à união marcial. Houve muitos jogadores que expressaram suas próprias opiniões variadas. Alguns apoiaram Xifeng, enquanto outros se sentiram enojados com ele. Um grande número de jogadores xingou Xifeng, e um número ainda maior se recusou a acreditar que Xifeng possuía tanto dinheiro. Afinal, fazendo um cálculo aproximado, apenas matar todos os membros da União Marcial na cidade da Folha Vermelha uma vez custaria muito, sem mencionar matá-los várias vezes. Mesmo um magnata normal não ousaria realizar tal ação, muito menos um pobre especialista em apuros. Eu sou apunhalando o coração da Aliança dos Assassinos. Eu apoio totalmente o irmão Yifeng, e posso garantir que tudo que o irmão Yifeng disse é verdade. Se você não for capaz de sacar suas recompensas dele, você pode coletá-las de mim. Quando todos estavam certos de que Xifeng era um golpista, a resposta abrupta de apunhalando o coração causou um tremor nos fóruns mais uma vez. Embora Yifeng fosse famoso, quando comparado a uma grande guilda, seu prestígio ainda era muito inferior. Por outro lado, as palavras apunhalando o coração da Aliança dos Assassinos tinham escrito eram totalmente diferentes. Ignorando o fato de que a Aliança dos Assassinos era uma guilda de segunda categoria, possuindo uma contagem de membros na casa das dezenas de milhares, apenas a dúzia de anos ou mais de fama que eles acumularam de outros jogos de realidade virtual era fortemente persuasiva. O apunhalando o coração da Aliança dos Assassinos apareceu. Por favor, deixe-me entrar para a Aliança dos Assassinos. Até apunhalando o coração já se mostrou, então a recompensa deve ser real. Desta vez, os jogadores da cidade da Folha Vermelha vão fazer uma fortuna. Pouco tempo depois da aparição de Apunhalando o Coração, outra resposta apareceu, o que imediatamente fez com que o número de visualizações na postagem de Xifeng se multiplicasse por dezenas. Yifeng é meu amigo. Posso garantir sua credibilidade. Se houver algum problema, você pode me encontrar para lidar com eles. A resposta, de fato, pertencia à própria deusa da neve, Neve Gentil. Além disso, ela estava disposta a dar garantias para Xifeng. Aqueles que xingaram Xifeng anteriormente imediatamente se calaram após sua resposta, porque se não o fizessem, os fãs da deusa da neve poderiam esmurrá-los até virar pasta de carne. Yifeng, você é meu ídolo. Por favor, me aceite como seu discípulo. Estou disposto a fazer qualquer coisa que você pedir. Eu garanto. Irmão mais velho Yifeng, você tem namorada? A irmãzinha tem 18 anos, tem uma aparência linda, um corpo sexy e deseja se tornar a namorada do irmão mais velho. Eu posso dar à luz um bando de criancinhas para o irmão mais velho. Olhando para a resposta de Neve Gentil, todos imediatamente pensaram que Xifeng era simplesmente incrível demais. Ele havia recebido o apoio de Apunhalando o Coração da Aliança dos Assassinos e da Deusa da Neve de Ouroboros. Este não era um tratamento que qualquer especialista comum receberia. Agora que Domínio de Deus era tão popular, o futuro de Xifeng seria ilimitado. Área da favela, o bar encantado. Chefe Espada de Ferro, isso não é bom. Yifeng colocou uma recompensa por nossas cabeças. Um assassino de repente correu para a sala privada. Atualmente, Leão da Espada de Ferro bebia alegremente, seu rosto vermelho. Ele não achava que o álcool em um mundo virtual poderia deixar uma pessoa bêbada. O álcool tinha um sabor tão rico e suave. Comparado ao álcool disponível no mundo real, o que ele bebia agora era muito melhor. Não era de se admirar que aqueles jogadores que trilhavam o caminho da escuridão adorassem ficar por aqui. Neste momento, a pessoa que correu para dentro da sala gritando imediatamente interrompeu o Leão da Espada de Ferro de aproveitar sua bebida. Irritado, ele disse: por que você está gritando? Não é como se o céu estivesse caindo. Que filho da puta foi esse que colocou uma recompensa em mim? Vamos ver se eu não o corto em pedaços. Chefe, ouvi dizer que foi Yifeng quem colocou a recompensa em nós. Disse Sangue à Deriva atordoado. Yifeng? Com ele sozinho, ele quer colocar uma recompensa em nós, a União Marcial? Quem acreditaria em suas palavras? Leão da Espada de Ferro riu com desprezo, engolindo outro gole de Old Tonjin.
Chefe Espada de Ferro, é verdade. Se você não acredita, dê uma olhada no post de Efendi. Agora mesmo, as visualizações já ultrapassaram 1 milhão. Disse o assassino desamparadamente. Originalmente, ele não acreditava que um jogador independente ousaria colocar uma recompensa em uma guilda grande também. Qualquer um que ousasse estaria apenas cavando suas próprias sepulturas. Sem grande inimizade contra uma guilda, ninguém deixaria de realizar tal ação. Tal ação era uma grande ameaça à reputação de uma guilda, e eles definitivamente não deixariam nenhum jogador que ousasse provocá-los. Se eles não matassem o jogador até que ele saísse do jogo, eles não deixariam o assunto em paz. No entanto, a realidade lhe disse o contrário, pois tal incidente realmente ocorreu. Leão da Espada de Ferro ainda não acreditava nas palavras de seu subordinado. Para colocar uma recompensa pelos membros da União Marcial, esse Efendi estava buscando a morte? Por isso, Leão da Espada de Ferro checou os fóruns oficiais. Imediatamente, o Leão da Espada de Ferro ficou pasmo. E Efendi realmente ousou colocar uma recompensa por toda a União Marcial. Ele realmente pretendia lutar até que um lado se fosse. No entanto, Leão da Espada de Ferro havia esquecido que ele foi o primeiro a colocar uma recompensa por Efendi. Ele já havia esquecido sua própria declaração de lutar até que um deles fosse obliterado. Depois de dar uma olhada mais de perto no conteúdo do post, Leão da Espada de Ferro ficou realmente chocado. Aqueles que originalmente chamaram Efendi de golpista tinham todos fechado a boca agora, e todos estavam ansiosos para massacrar os membros da União Marcial. Era como se eles discutissem competir por vegetais no fórum. Quando o Leão da Espada de Ferro viu o preço de sua própria recompensa, ele quase explodiu de raiva. Ele havia gasto 1 milhão de créditos para contratar Céu Absoluto para assassinar Efendi, e a recompensa de 10 mil créditos que ele declarou publicamente era apenas para entretenimento. Ele não esperava que alguém matasse Efendi, seu objetivo principal era matar os companheiros de equipe de Efendi. Agora, no entanto, Shifeng o havia marcado com uma recompensa de 5 mil créditos. Ao fazer isso, Efendi não estava afirmando que ele estava longe de ser seu igual? O mais inacreditável foi que Apunhalando o Coração e Neve Gentil também se destacaram para mostrar seu apoio a Efendi. Leão da Espada de Ferro simplesmente não conseguia entender essa situação. A recompensa que ele colocou era apenas em Efendi, ainda assim. Por que esses caras se importavam com os negócios dos outros? Neve Gentil era uma coisa, mas por que Apunhalando o Coração apareceu também? Ele e a Aliança dos Assassinos sempre se importaram com seus próprios negócios, e ele nunca havia provocado a Aliança dos Assassinos antes. Então, por que Apunhalando o Coração estava mostrando seu apoio a Efendi? Bom. Leão da Espada de Ferro disse repetidamente. Sua raiva o arrancou de seu estupor bêbado, sua expressão se tornando extremamente sinistra enquanto ele friamente dizia. Já que ele quer jogar, então eu jogo. Imediatamente coloque uma recompensa em qualquer um com coragem de matar qualquer um dos nossos membros. Além disso, aumente a recompensa nos companheiros de equipe de Shifeng para 2.000 créditos por pessoa. Eu quero ver quem pode tentar esses jogadores. Diga aos que estão abaixo para terem cuidado com suas ações e formarem grupos quando saírem para subir de nível. Sim. Depois que Leão da Espada de Ferro terminou de dar suas instruções, o assassino se virou e foi embora. Em seguida, Leão da Espada de Ferro iniciou contato com Céu Absoluto. Ele queria que Céu Absoluto agisse um pouco mais cedo, matando Efendi para absolvê-lo dessa raiva. Em outro lugar, Shifeng alugou uma sala de forjamento intermediária na Associação de Forjamento. Agora que a chama do Diabo Azul Gelo estava em suas mãos, Shifeng estava preparado para usar esse tempo para treinar sua forja, colocando todo o seu esforço em fazer a Aurora Prateada e outros equipamentos. Shifeng caminhou até a fornalha, cancelando a chama misteriosa de nível 1 fornecida pela sala de forjamento intermediária. Ele então tirou uma chama azul escura de sua bolsa. Essa chama azul escura era como um espírito de chama, pulando alegremente na palma da mão de Shifeng. Além disso, a chama emitia um calor escaldante, fazendo com que a temperatura na sala subisse rapidamente. O sistema soou. Você deseja vincular a chama do Diabo Azul Gelo como sua chama misteriosa pessoal? Vincular? Não me diga que só posso usá-lo depois de vinculado. Shifeng não sabia o porquê, mas embora segurasse a chama do Diabo Azul Gelo em sua mão, ele não conseguiu obter nenhuma informação sobre ela. Até mesmo uma chama misteriosa de nível 1 era extremamente rara em todo o domínio de Deus. Em sua vida anterior, ele nunca havia entrado em contato com uma chama misteriosa, e esta foi a primeira vez que ele aprendeu que a chama precisava ser vinculada antes do uso. Ele lembrou que a chama misteriosa poderia ser colocada na sala de forja da guilda. Dessa forma, todos os membros da guilda poderiam usá-la sem poder tirá-la. Então, por que essa chama misteriosa era um item vinculado? Shifeng parou de se importar com os detalhes. Ele imediatamente escolheu vincular a chama do Diabo Azul Gelo, pretendendo aprender seus efeitos. Depois que Shifeng decidiu vincular a chama do Diabo Azul Gelo,
De repente, a chama do diabo azul gelo começou a se transformar. A pequena chama dentro da palma de Xifeng queimou momentaneamente e ferozmente, envolvendo toda a palma de Xifeng. Xifeng imediatamente sentiu um calor escaldante cercando sua mão como se ele tivesse acabado de mergulhá-la em água fervente. Anteriormente, ele não conseguia sentir a alta temperatura da chama do diabo azul gelo, e só agora ele realmente sentiu seu calor. Embora ele tentasse guardar a chama de volta em sua bolsa, não importava o que ele tentasse, não havia reação da chama do diabo azul gelo. Em vez disso, uma barra de carregamento vinculativo apareceu, aumentando lentamente. Fundido com sucesso 3%. 4%. 5%. Não é uma vinculação? Por que se transformou em uma fusão? Olhando para a barra de fusão de cor verde, Xifeng sentiu uma sensação de desconforto. Ele mal conseguia suportar apenas a dor que sentia no momento. No entanto, a temperatura da chama aumentava constantemente, enquanto a taxa de fusão da chama era extremamente lenta. Se essa situação continuasse, Xifeng, mais cedo ou mais tarde, morreria apenas de dor. Justo quando Xifeng chamou a interface do sistema de percepção de dor, pretendendo desligar todos os seus sentidos de dor, sua mão flamejante não estava mais quente. Em vez disso, ele sentiu uma sensação de resfriamento na palma, como se estivesse submerso em água gelada. A fusão está completa? Xifeng deu outra olhada na barra de fusão, ela mostrou 8%, ainda muito longe de atingir 100%. No entanto, como não estava mais quente, Xifeng desistiu da ideia de desligar o sistema de percepção de dor. No entanto, um momento depois, sua mão flamejante ficou mais e mais fria, como se estivesse dentro de um cubo de gelo. Xifeng não conseguiu evitar tremer com a temperatura congelante. Justo quando ele não conseguia mais suportar o frio, a chama ao redor de sua mão ficou quente mais uma vez. Dessa forma, a chama alternava constantemente entre quente e fria. Xifeng também foi capaz de entender a razão desse fenômeno. Assim como seu nome, a chama do diabo azul gelo possuía atributos de gelo e fogo. No entanto, Xifeng não queria mais suportar a tortura da chama do diabo azul gelo, então ele escolheu desligar o sistema de percepção da dor. O sistema soou. Durante o processo de fusão da chama do diabo azul gelo, se a percepção da dor cair abaixo de 20%, a fusão falhará e causará uma quantidade fixa de dano ao jogador. Tem certeza de que deseja desativar o sistema de dor? Merda! Xifeng não conseguiu evitar xingar o sistema desprezível. O sistema estava claramente tentando brincar com ele. Além disso, não mencionou que tipo de dano era o dano fixo. O progresso da fusão já estava em 30%, então ele não podia simplesmente desistir no meio do caminho. Desamparado sobre a situação, Xifeng só conseguiu diminuir sua percepção de dor dos 40% originais para 20%. Dessa forma, ele poderia, mais ou menos, suportar o sofrimento. No entanto, as coisas estavam longe de acabar. Depois que a barra de fusão atingiu 50%, a chama do diabo azul gelo começou a se espalhar por todo o corpo de Xifeng, transformando Xifeng em um homem flamejante. O corpo inteiro de Xifeng queimou com uma chama azul profunda, assim como o motoqueiro fantasma. Comparado à chama do motoqueiro fantasma, no entanto, a chama queimando o corpo de Xifeng era muito mais pura e deslumbrante. Até o chão abaixo de seus pés começou a mostrar sinais de derretimento. O piso da sala de forjamento passou por técnicas especiais de fortalecimento especificamente para resistir a altas temperaturas. Os pisos da sala de forjamento eram muito mais fortes do que até mesmo uma arma de prata secreta. No entanto, este piso ainda não conseguia suportar a chama que cercava o corpo de Xifeng. Alguém poderia imaginar a temperatura assustadora que era emitida pela chama. Agora, se alguém atacasse Xifeng usando uma arma de bronze, a chama abrasadora provavelmente derreteria a arma antes mesmo que ela chegasse perto de Xifeng. Felizmente, Xifeng já havia se familiarizado com a dor há muito tempo. Ele também havia ajustado sua percepção de dor para 20%. Caso contrário, ele realmente não conseguiria suportar as temperaturas em constante mudança da chama do diabo azul gelo. Depois de suportar o mesmo processo por 20 minutos, a fusão da chama do diabo azul gelo finalmente foi concluída. O sistema soou. A chama do diabo azul gelo foi vinculada como pertence pessoal do jogador Feng. Fusão da chama do diabo azul gelo concluída. Após passar pelo temperamento da chama do diabo azul gelo, o físico do jogador melhorou. Força mais 10, resistência mais 10, agilidade mais 10, resistência ao gelo mais 20, resistência ao fogo mais 20. Capaz de controlar totalmente a chama do diabo azul gelo. Até isso é possível? Xifeng ficou chocado. Ignorando quão valiosa a chama do diabo azul gelo era para os forjadores, Xifeng não achava que ela poderia melhorar o físico de um jogador após a fusão. Xifeng obteve sem esforço 30 pontos de atributo e 20 pontos em resistência ao gelo e resistência ao fogo.
Resistência era extremamente difícil de obter no domínio de Deus, e um único aumento de ponto teria um grande efeito, sem mencionar um aumento de 20 pontos. Tal aumento foi o suficiente para incutir desespero em muitas classes de magos. Se a magia de fogo podia originalmente causar 100 de dano a Xifeng, agora mesmo, seria bom se pudesse causar até 30 de dano. Xifeng então cantou um nome em sua mente, uma chama azul profunda apareceu no meio de sua palma. Esta era de fato a chama do Diabo Azul Gelo. Seguindo os pensamentos de Xifeng, a chama se moveu livremente, crescendo e encolhendo. Chama do Diabo Azul Gelo, chama misteriosa nível 2. Pode ser usado em batalha para aumentar o dano em 20%, e um dano adicional de 40% para habilidades atribuídas a gelo ou fogo. Simultaneamente, aumenta a taxa de sucesso para a preparação de poções, forjamento e culinária em 10%. Esses atributos superaram completamente a imaginação de Xifeng. Em sua vida anterior, ele nunca recebeu nenhuma informação sobre as chamas misteriosas serem capazes de aumentar a proeza de batalha de um jogador. Também era impossível para as chamas misteriosas aumentarem apenas a proeza de batalha de um jogador nesta vida. Portanto, a única possibilidade era que os jogadores que obtiveram chamas misteriosas não vazassem uma única palavra sobre isso, aproveitando silenciosamente a fortuna. Só a habilidade da chama misteriosa de aumentar a taxa de sucesso de forjamento e produção de poções foi o suficiente para deixar todos os principais poderes no domínio de Deus em alvoroço. Se a informação sobre ela ser capaz de aumentar a proeza de batalha de um jogador vazasse, a competição por chamas misteriosas se tornaria muito mais intensa. Forjadores e produtores de poções não teriam chance alguma de obter uma chama misteriosa para si mesmos. Chamas misteriosas sempre foram ditas como as que davam os maiores benefícios para a produção de poções e forjamento, mas na visão de Xifeng, elementalistas que aprenderam produção de poções eram os que ganhavam os maiores benefícios. Originalmente, o dano de um elementalista era muito assustador. Eles eram como canhões humanos. Se eles recebessem uma atualização para suas habilidades atribuídas de gelo e fogo, isso deixaria os outros sem palavras. Além disso, a chama do Diabo Azul Gelo originalmente aumentava o dano de seu usuário em 20%, o que significava que um elementalista que tivesse a chama do Diabo Azul Gelo teria sua produção de dano aumentada em 60%. O elementalista que possuía a chama do Diabo Azul Gelo poderia facilmente matar um tanque do mesmo nível com a mesma qualidade de equipamento em apenas 2 ou 3 movimentos. Embora Xifeng não fosse um elementalista, a chama do Diabo Azul Gelo ainda fornecia um aumento relativamente grande à sua força de batalha. Com a chama do Diabo Azul Gelo, Xifeng sentiu que o desenvolvimento futuro de suas habilidades deveria ser mais direcionado para os atributos de fogo ou gelo. Dessa forma, ele poderia colher os maiores benefícios do uso da chama do Diabo Azul Gelo. Depois disso, Xifeng pegou uma pilha de pedras duras e começou a fazer pedras de amolar avançadas, aumentando sua proficiência em forjamento. A taxa de sucesso para fazer uma pedra de amolar avançada era de 60%, com a possibilidade de aumentar a proficiência em 1 ponto a cada sucesso. Embora o aumento não tenha sido tanto quanto quando ele fez equipamento de bronze, o tempo necessário para fazer uma pedra de amolar avançada era muito menor. Xifeng só precisava queimar as pedras duras na chama do Diabo Azul Gelo por um curto período, seguido por algumas pancadas de seu martelo, então ele teria completado uma pedra de amolar avançada. Se Xifeng fizesse peitorais cintilantes, ele não conseguiria vendê-los por muito dinheiro. Afinal, havia várias guildas vendendo esse item no momento. Por outro lado, fazer o equipamento de bronze de alto nível e o equipamento de ferro misterioso a partir dos projetos de forja que ele comprou da cidade do martelo de pedra não era muito eficiente. Seria muito melhor para ele apenas atualizar para um aprendiz de forja intermediário, aumentando sua taxa de sucesso um pouco mais cedo. Naquela época, não seria tarde demais para ele começar a usar esses projetos de forja. Enquanto Xifeng fazia as pedras de amolar avançadas, a tensão aumentava por toda a cidade da Folha Vermelha. No entanto, não foi apenas devido à questão de Xifeng e União Marcial colocando uma recompensa um pelo outro. Houve também a crise após a evolução do domínio de Deus. Devido à dificuldade dos monstros da natureza aumentarem, ao grande fluxo de novatos e à liquidação de estoque da casa de leilões por Xifeng, os preços dos itens aumentaram rapidamente. Em apenas 2 horas, os preços dos itens já haviam dobrado, fazendo com que muitos jogadores expressassem suas reclamações. Originalmente, o dinheiro que ganhavam em um dia era pequeno. Eles também precisavam comprar muitos itens que precisavam na natureza, como comida e bebidas, pergaminho de retornos e itens assim. Havia também as poções de regeneração e poções de recuperação de mana. No entanto, os preços de todos esses itens dispararam de repente. Entre os itens com preços inflacionados, o mais alto foi o equipamento. Anteriormente, 20 moedas de cobre eram suficientes para um jogador comprar uma peça de equipamento comum de nível 2. Agora, eles precisariam de 40 moedas de cobre para fazer isso. Quanto ao equipamento de bronze superior, o aumento em seus preços foi ainda maior. No entanto, sem um bom equipamento, como eles poderiam caçar monstros?
Portanto, a maioria dos jogadores agora tinha o pensamento de que eles tinham que obter um bom equipamento não importa o que, mesmo ao custo de economizar o dinheiro destinado a poções. Com um bom equipamento, eles poderiam facilmente procurar um grupo para se juntar. Sua eficiência em matar monstros também aumentaria como resultado, e era apenas uma questão de tempo antes que eles ganhassem seu dinheiro de volta. Como resultado, os preços dos equipamentos aumentavam constantemente. Da mesma forma, esse fenômeno fez com que muitos jogadores, que eram ricos na vida real, comprassem moedas usando créditos para comprar equipamentos, fazendo com que o preço das moedas também disparasse. Olhando para essa situação, os jogadores na cidade da Folha Vermelha ficaram ainda mais atentos à recompensa oferecida por Xifeng e União Marcial. Os jogadores, que antes não estavam interessados em participar, começaram a agir. Havia muitos especialistas que começaram a procurar por Xifeng e seus companheiros de equipe, e havia alguns que miravam na União Marcial, formando um grupo para caçar o grupo de Yifeng. Deve ser nível 6 ou superior, com um conjunto completo de equipamento bronze. Aqueles que preencherem as condições, por favor, reúnam-se em meu local. Formando um grupo para caçar membros da União Marcial. Deve ser nível 5 ou superior. Aqueles que desejam ganhar dinheiro rápido, não percam essa chance. Enquanto isso, havia muitos jogadores gritando recrutamentos de grupo na praça da cidade da Folha Vermelha. No entanto, seus alvos de farm não eram mais monstros, mas jogadores. De repente, o jogo de caça de Xifeng e União Marcial atraiu os jogadores por toda a cidade da Folha Vermelha. Dentro da floresta da Folha Vermelha, onde a grama verde era macia como uma almofada. Um grupo de jogadores de nível 5 atualmente cercava um grupo de 3 lobos da floresta de nível 5. Os jogadores avançavam e recuavam em batalha familiarmente, empurrando firmemente os 3 lobos da floresta em direção à derrota. Em um breve momento, um dos lobos da floresta morreu da grande bola de fogo que voou nele, enquanto os 2 lobos da floresta restantes tinham apenas uma pequena quantidade de HP restante. Líder, já estamos no nível 5. Estamos cansados de matar constantemente os mesmos lobos da floresta. Vamos matar os filhotes de leão das pastagens de nível 6. Ouvi dizer que o saque é muito bom. Além disso, todos podem obter uma parcela maior de experiência lá. Disse o ousado e poderoso guerreiro de escudo enquanto bloqueava o ataque de um lobo da floresta. Esqueça. Nestes tempos difíceis, você esquece que todos da nossa união marcial têm uma recompensa por suas cabeças. Cada um de nós vale uma moeda de prata, e há muitas pessoas procurando por essa transação. O líder do grupo, um elementalista, balançou a cabeça. Ele sentiu que a sugestão do guerreiro de escudo era muito arriscada. Líder, desde quando você se tornou um covarde? Um berserker com pele cerosa curvou os lábios, perguntando com desdém. Antes, quando roubamos monstros e equipamentos de elite e até matamos os outros jogadores, nunca o vi relutante. Independentemente do que outras pessoas digam, a União Marcial é uma grande guilda famosa na cidade da Folha Vermelha. Não acredito que essas pessoas seriam tão tolas, ousando nos matar. Mesmo que venham, podemos matá-los e ganhar dinheiro rápido. O líder do grupo elementalista assentiu, pensando que as palavras de seu subordinado pareciam lógicas. Na cidade da Folha Vermelha, apenas a União Marcial intimidava os outros. Quem ousasse provocá-los estava apenas buscando a morte. O líder da equipe o elementalista então disse. Tudo bem. Depois que matarmos esses 2 lobos da floresta, iremos matar os filhotes de leões da pastagem. Sim. O guerreiro de escudo sorriu, usando seu escudo para mandar um dos lobos da floresta voando. Ele então seguiu com um ataque heróico no outro lobo da floresta, tirando seu HP restante. Imediatamente após o grupo da União Marcial matar o último lobo da floresta, eles de repente descobriram que estavam cercados por um time de mais de 20 jogadores. Além disso, cada um desses jogadores era um nome vermelho, e claramente, eles já tinham matado muitos jogadores. Irmãos, nossa sorte está boa dessa vez. Eles são todos da União Marcial. Uma assassina de nome vermelho com um corpo provocante revelou-se da furtividade. Ela usava um sorriso enquanto olhava para os jogadores da União Marcial. Os membros da União Marcial imediatamente sentiram calafrios em seus corpos. Esta assassina era claramente a batedora de todo o time. Embora ela devesse estar escondida perto do grupo deles esse tempo todo, eles não detectaram sua presença. O que vocês estão tentando fazer? Perguntou o líder do grupo elementalista em um tom frio, seus olhos observando os arredores. O que estamos fazendo? A assassina sorriu alegremente para o líder do grupo da União Marcial, dizendo com uma risada. Claro, estamos aqui para fazer coisas felizes com você. Irmã Dança do Fogo, por que você está desperdiçando seu fôlego com eles? Vamos matá-los e acabar logo com isso. Disse um dos patrulheiros parados no cerco, sentindo-se inquieto. Seu arco já estava engatado e apontado para o clérigo da União Marcial.
O guerreiro de escudo da União Marcial sabia que eles não eram páreo para esse grupo de jogadores. Por isso, ele intimidou. É melhor vocês pensarem bem nisso. Vocês não terão um bom final se tornarem inimigos da União Marcial. Quando cuidarmos daquele Efeng, nos vingaremos daqueles que ousaram atacar os membros da nossa guilda. É melhor vocês considerarem suas ações corretamente. Não cometam erros. A União Marcial é realmente tão incrível? A assassina chamada Dança do Fogo brincou com a adaga em sua mão. Curvando os lábios levemente, ela disse: Por que ouvi dizer que vocês sofreram uma derrota esmagadora nas mãos do meu ídolo, Efeng? Além disso, já que vocês ousaram causar problemas com meu ídolo, não é diferente de procurar problemas comigo. Vocês todos deveriam morrer, aqui mesmo. Irmãos, tomem uma atitude. Não deixem nenhum deles escapar. Ao ouvir o comando de Dança do Fogo, os mais de 20 jogadores ao redor da União Marcial correram para a frente. Enquanto isso, a assassina chamada Dança do Fogo apareceu de repente atrás do líder do grupo da União Marcial. Ela imediatamente deixou o elementalista inconsciente, sua adaga gelada cortando seu pescoço. Ela então seguiu com punhalada pelas costas e eviscerar, tirando instantaneamente a vida do líder do grupo, suas técnicas rápidas e eficientes. Os outros membros da União Marcial ficaram extremamente chocados com essa cena, seus corações pararam de bater completamente. Imediatamente, eles se viraram e correram. No entanto, seria tão fácil fugir? Imediatamente, as paredes de gelo dos elementalistas bloquearam sua fuga, seguidas por esferas de gelo reduzindo suas velocidades de movimento. Vários berserkers usaram separadamente carga em seus alvos, seguido por quebras, reduzindo muito as velocidades de movimento dos membros da União Marcial mais uma vez. Com sua velocidade de fuga mais lenta do que a de uma tartaruga, os membros da União Marcial morreram em instantes. Arrume o saque rápido. Estaremos procurando nosso próximo alvo. Dança do Fogo emitiu seu comando. Esses caras são realmente gordos. Eles contribuíram com 3 peças de equipamento de bronze para nosso inventário. Isso realmente faz você se perguntar o quão gordo é o grupo de Efeng, que é muito mais poderoso. Disse um berserker magro enquanto coletava os itens caídos. Ele não conseguiu evitar babar quando olhou para o equipamento de bronze que os membros da União Marcial deixaram para trás. Búfalo aquático, você está tendo ideias sobre os companheiros de equipe do meu ídolo? Dança do Fogo olhou para o berserker, sorrindo levemente enquanto perguntava. Imediatamente, o berserker chamado Búfalo Aquático estremeceu, rindo apressadamente enquanto respondia. Como eu ousaria? Eu estava apenas fantasiando um pouco na minha mente. Se eu realmente procurasse problemas com eles, eu só estaria lá para morrer nas mãos deles. Pelo menos você conhece seus limites. Dança do Fogo bufou. Ela então se virou, partindo em busca de seu próximo alvo. Cidade da Folha Vermelha, área da favela, o bar encantado. Leão da Espada de Ferro quebrou com raiva a garrafa de álcool em sua mão depois de ver o relatório de seus subordinados. Quem pode me dizer o que está acontecendo exatamente? Por que somente nossos membros estão morrendo, enquanto nem mesmo uma sombra dos companheiros de equipe de Efeng pode ser encontrada? De acordo com o relatório de seus subordinados, em um curto período de 2 horas, de todos os membros da União Marcial estacionados na Cidade da Folha Vermelha, 58 deles já haviam morrido uma vez. Entre os que morreram, 9 deles eram até mesmo os escalões superiores ou elites de sua guilda. Eles não apenas perderam um nível como resultado da morte, como também derrubaram alguns de seus equipamentos. Esta foi uma grande perda para a filial da União Marcial na Cidade da Folha Vermelha. Além disso, o Leão da Espada de Ferro foi obrigado a compensá-los por suas perdas. Além disso, o grande número de mortes impactou amplamente a lealdade dos membros da União Marcial. Muitos começaram a pensar em deixar a guilda, pois não queriam ser arrastados para esse jogo de caça. Se esse assunto não fosse resolvido rapidamente, a filial da União Marcial na Cidade da Folha Vermelha, mais cedo ou mais tarde, se separaria. Chefe Espada de Ferro, eles poderiam estar se escondendo? Por que não aumentamos a recompensa por eles? Isso pode tentar os verdadeiros especialistas. Sugeriu Sangue à Deriva. Tudo bem, aumente a recompensa imediatamente. Não acredito que não possamos encontrá-los. Leão da Espada de Ferro assentiu com a cabeça. Ele então continuou dizendo. Lembre-se, assim que receber qualquer informação, entre em contato imediatamente com o Céu Absoluto. Deixe comigo, chefe. Vou repassar a informação imediatamente. Dentro de uma sala de forjamento intermediária, Shifeng repetiu a mesma tarefa várias vezes. Shifeng tirou uma pedra dura, imediatamente usando a chama do Diabo Azul Gelo para queimá-la. Ele então usou o martelo rúnico para bater nela algumas vezes, formando muito rapidamente uma pedra de amolar avançada de alta qualidade. O sistema soou. Pedra de amolar avançada foi forjado com sucesso. Proficiência em forjamento aumentada em 1 ponto.
Obteve 200 experiência. Pedra de amolar avançada, consumível. Quando usado em uma arma de nível 20 ou abaixo, recupera a durabilidade em 8 a 12 pontos. Simultaneamente, aumenta o dano da arma em 3% por uma duração de 30 minutos. Número de uso restante, 3. Nos estágios posteriores do jogo, o valor deste item se tornaria cada vez maior. O motivo era que o dano a uma arma aumentava conforme a proeza dos monstros aumentava. Isso era especialmente verdadeiro para monstros de nível 7 e acima, pois alguns deles possuíam habilidades que podiam reduzir muito a durabilidade de uma arma. Portanto, as pedras de amolar se tornaram uma das necessidades ao farmar e batalhar nas terras selvagens do domínio de Deus. Comparado a uma pedra de amolar normal, a pedra de amolar avançada não só poderia recuperar a durabilidade de uma arma, mas também poderia aumentar a nitidez da arma, aumentando o dano da arma em 3%. Esse efeito poderia até ser comparado a um buff, e beneficiaria muitos jogadores corpo a corpo. Haveria muitas classes corpo a corpo brigando por esse item, e elas ainda estariam dispostas a comprar mais depois de comprar o primeiro. Nenhum jogador reduziria voluntariamente seu dano ao lutar contra monstros, mesmo que fosse apenas uma redução de 3%. Logo após Chifeng terminar a pedra de amolar avançada, o sistema soou. Parabéns! Você é o primeiro jogador a ser promovido a aprendiz de forja intermediário. Obteve 50.000 experiência, recompensando 10 aço rúnico. Fim dos capítulos do 131 ao 133. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!